Preparados para uma jornada fascinante pelo desconhecido? Aqui no O Mundo Sem Fronteiras, estamos prestes a explorar alguns dos segredos mais intrigantes e histórias extraordinárias relacionadas ao Vaticano. Em nosso itinerário, destacamos os momentos mais quentes desta viagem pelo lado oculto da cidade do Vaticano. De julgamentos bizarros a conspirações nos arquivos secretos, vamos desvendar os mistérios que ultrapassam as fronteiras do convencional. Fique ligado, pois vamos abordar crimes inexplicáveis, episódios controversos e segredos que desafiam a compreensão convencional. Não perca, inscreva-se agora e embarque nesta viagem sem fronteiras. 10 segredos que o Vaticano está escondendo de nós. Número 10. Livros perdidos da Bíblia. No ano de 1684, o Vaticano removeu 14 livros da Bíblia. Até hoje, não há explicação sobre o motivo, e o Vaticano prefere que a população em geral não saiba. Originalmente, havia 80 livros na Bíblia quando foi traduzida do latim para o inglês em 1611. Atualmente, restam apenas 66 livros. Os livros perdidos são conhecidos como a Apócrifa, que em grego significa escondido. Entre os livros ausentes estão Esdras, Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, os Cânticos dos Três Filhos Santos, Bel e o Dragão, Macabeus e a Oração de Manassés. Curiosamente, o nome de Jesus era originalmente escrito como Iesus antes da remoção desses 14 livros. A Igreja alterou a pronúncia e a grafia. Se nada tivesse sido alterado, pronunciaríamos o nome de Jesus como Yahushua. Por que esses livros misteriosos foram removidos? Existem várias teorias. Alguns afirmam que o conteúdo dos livros não se encaixava na narrativa da Igreja Católica Romana, então foram simplesmente retirados. Outros acreditam que tornaram a Bíblia muito longa e confusa, sendo assim removidos. Contudo, não há uma resposta definitiva. Nenhum dos livros era particularmente nefasto, e não parecem conter segredos. Mas por alguma razão, a Igreja Católica optou por removê-los da Bíblia para que a palavra de Deus fosse exatamente como desejavam. O professor russo Henryk Ludwig supostamente obteve acesso aos arquivos secretos do Vaticano na década de 1920 e descobriu informações extremamente perturbadoras. Antes de prosseguir, é importante notar que isso nunca foi confirmado 100%. A história circula há quase um século, mas não temos evidências concretas de que Ludwig esteve dentro dos arquivos secretos. A história conta que Ludwig foi autorizado a entrar nos arquivos, onde descobriu mais de 85 quilômetros de estantes e 35 mil volumes de catálogos. Havia documentos de mais de 12 séculos da história europeia. Enquanto navegava pelos corredores aparentemente intermináveis de textos antigos, começou a encontrar coisas que não faziam sentido. Havia documentos que discutiam como alienígenas influenciaram todas as civilizações mais antigas do mundo, desde os egípcios até os maias. Ele também alegadamente encontrou registros históricos de armas estilo nuclear sendo usadas em tempos antigos. Um texto explicava como as paredes da Babilônia foram derretidas por uma arma que gerava temperaturas monstruosas. O professor nunca pôde sair do Vaticano com esses documentos, então convenientemente para a sua história, ninguém além dele os viu. Ainda assim, é interessante que a informação sobre alienígenas visitando sociedades antigas e ajudando-as a progredir se encaixa com a evolução conhecida da sociedade. No 4º milênio antes de Cristo, os sumérios passaram de caçadores primitivos a construir paredes, estabelecer canais de irrigação e desenvolver um sistema de escrita. Pode muito bem ser que os alienígenas os tenham ajudado, e que o Vaticano tenha conhecimento disso há todo esse tempo. No entanto, o professor Ludwig pode ter simplesmente criado um embuste. 8. O Anticristo. Em 2010, o reverendo Gabriel Amor tinha 85 anos. Ele também era o principal exorcista do Vaticano, com um histórico de tratamento de mais de 70 mil casos de possessão demoníaca. Tinha um pequeno escritório no 3º andar da cidade do Vaticano, onde atuava como um exorcista real por 25 anos. Em uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o reverendo defendeu seu trabalho e admitiu livremente que acredita que o diabo é um espírito puro e invencível do mal. Ele também disse aos repórteres que o diabo pode falar muitas línguas, transformar-se à vontade e permanecer oculto quando necessário. O fato de o Vaticano ter autorizado mais de 70 mil exorcismos é bastante chocante. Mas talvez ainda mais surpreendente seja que, quando o reverendo discutiu um ataque do diabo em 1981, Gabriel Amor afirmou que o diabo infiltrou o Vaticano e tentou atacar diretamente João Paulo II.
E então, em 2008, o diabo retornou ao Vaticano e possuía uma mulher suíço-italiana chamada Susana Maiolo. Na véspera de Natal, ela tentou derrubar o Papa Bento XVI, mas foi impedida pela Guarda Suíça Pontifícia. No ano seguinte, na véspera de Natal, durante a missa da meia-noite, ela derrubou o Papa. É muito provável que Susana estivesse sofrendo de alguma forma de doença mental. Mas, segundo o reverendo, ela era uma serva do diabo. O reverendo faleceu em 2016, deixando para trás um legado bastante bizarro de paranoia demoníaca no Vaticano. O que você acha? A mulher estava realmente possuída? 7. Os 3 segredos de Fátima. O Vaticano pode parecer uma organização religiosa simples por fora, mas é muito mais místico do que as pessoas percebem. Eles têm suas profecias e segredos, a maioria dos quais preferem que os não iniciados não saibam. A maior profecia de todas foi entregue em 13 de maio de 1917. 3 jovens pastores portugueses foram visitados por uma aparição da Virgem Maria. Eles foram visitados 6 vezes entre maio e outubro. Ao longo dessas visitas, a Virgem Maria deu às crianças 3 segredos proféticos. Esses segredos eram visões apocalípticas do fim do mundo. Depois de saber como o Vaticano acredita estar sob constante ataque pelo diabo, não deve ser surpresa que eles levem essas profecias secretas muito a sério. Lúcia Santos tornou-se a porta-voz das 3 pastorinhas. Em 1941, ela finalmente revelou ao Vaticano 2 dos segredos proféticos. Eles foram anotados e retirados. Em 1943, o bispo de Leiria pediu a ela para revelar o 3º segredo. Mas Lúcia recusou. Ela disse que não achava que Deus estava pronto para que ela revelasse o segredo ainda. Mas, ainda naquele ano, o bispo teve o bastante e ordenou que Lúcia o escrevesse. Ela o fez, mas o selou em um envelope com instruções para não abri-lo até o ano de 1960. O primeiro segredo, revelado por Lúcia em suas memórias, era uma visão do inferno. É bastante gráfico e terrível, e não precisamos entrar nisso aqui. O segundo segredo tinha a ver com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ela previu que a Primeira Guerra Mundial terminaria, mas que outra guerra seguiria rapidamente se os homens continuassem a ofender a Deus. E nisso, ela estava certa. O terceiro segredo é altamente controverso. Ela deu uma descrição vívida da perseguição aos cristãos nos séculos 20 e 21, juntamente com uma visão do Apocalipse. Mas há muitos que acreditam que o Vaticano não publicou o que Lúcia escreveu, em vez disso, mantendo seu segredo para si e inventando algo para satisfazer o público. 6. OVNI sobre a cidade do Vaticano. Em 2007, um misterioso disco laranja foi avistado pairando sobre o Vaticano. Testemunhas viram o que só pode ser descrito como um disco prateado e laranja brilhante em plena luz do dia pairando sobre a cúpula da Basílica de São Pedro. Foi fotografado, muitas pessoas diferentes viram, e então toda menção a isso desapareceu. Tão rapidamente quanto chamou a atenção dos cidadãos ao redor do mundo, o OVNI que visitou o Vaticano desapareceu da memória de todos. Mas isso não muda o fato de que aconteceu. Algo estranho e aparentemente alienígena pairou sobre o Vaticano por vários minutos em 2007. O mistério é tentar descobrir o que era e o que queria. Se considerarmos por um momento que isso realmente era uma nave alienígena, e ela realmente estava apenas rondando sobre o Vaticano, temos que assumir que eles já se conheciam. Pode ser que o Vaticano tenha conhecimento de extraterrestres há séculos. A nave pode ter estado deixando um dignitário para se encontrar com o Papa. Quem sabe, o próprio Papa poderia ser um alienígena. Mas, claro, tudo isso é apenas especulação. Havia algo estranho no céu naquele dia, mas ninguém tem qualquer forma possível de saber se realmente veio do espaço sideral. Você realmente acredita que o Vaticano está em contato com seres extraterrestres? Deixe-me saber suas teorias nos comentários, não importa o quão malucas sejam. E não se esqueça de se inscrever antes do final do vídeo. Há alegadamente evidências escritas de que Jesus Cristo se casou com Maria Madalena e teve filhos. A evidência vem na forma de um manuscrito do século VI quando foi traduzido do grego para a antiga língua siríaca. O manuscrito alegadamente conta a história de Jesus Cristo como adulto, o que nunca é discutido na Bíblia. Vemos seu nascimento e sua morte, mas não os 30 anos entre eles.
O manuscrito conta a história de Jesus Cristo como uma pessoa sexual que se apaixonou por Maria Madalena e teve alguns filhos. Isso é obviamente controverso por muitas razões. Em primeiro lugar, o manuscrito é considerado não confiável. Este é um trabalho real que estava na Biblioteca Britânica, mas ninguém realmente sabe de onde veio ou exatamente quando foi escrito. Além disso, o manuscrito retrata Maria Madalena como a filha de Deus e a corredentora da humanidade. Em outras palavras, ela era tão importante para a história quanto Jesus. Mas isso obviamente não agradaria ao Vaticano, que queria purificar a imagem de Jesus e transformar os cristãos em pessoas puritanas. Muitos historiadores acreditam que Jesus pode ter levado um estilo de vida muito mais humano do que o Vaticano quer que você pense. 4. Lucrando com a hipocrisia. O Vaticano frequentemente próspera com coisas nas quais não acredita. Eles têm uma longa história de riqueza, ativos massivos e poder financeiro e influência, apesar de serem uma entidade religiosa. Como exemplo, você provavelmente não sabia que o Vaticano investiu milhões de euros na produção do filme Rocketman. Isso parece um conflito de interesses, considerando que Rocketman é um filme sobre Elton John encontrando felicidade em seu casamento com seu marido David, uma relação extremamente mal vista pela Igreja. Mas mesmo sendo esse o tema do filme, o Vaticano não teve problemas em investir cerca de $1 milhão para que pudessem ter uma fatia do bolo. Mas é um pouco mais complicado do que isso. O Secretariado de Estado está sempre investindo dinheiro. Neste caso, investiram dezenas de milhões no Centurion Global Fund. Este fundo, por sua vez, apoiou vários filmes em Hollywood. Esses investimentos geraram retorno financeiro para o Vaticano. Provavelmente, o Vaticano não sabia exatamente no que estava investindo, mas não se importava em receber o dinheiro. 3. O julgamento do morto. No ano de 897, o Papa Estevão VI passou por muitos problemas para colocar um morto em julgamento. Foi uma das coisas mais bizarras que o Vaticano já fez, pelo menos que sabemos. Os restos mortais do ex-papa foram julgados por seu sucessor. O Papa Formoso já estava morto há alguns meses e não tinha uma maneira real de se defender, ou de sua honra. Ainda assim, ele foi desenterrado, vestido com vestes e colocado no trono papal para receber justiça. Um diácono foi até nomeado para falar em nome do cadáver. O que se seguiu parecerá insanidade. O Papa Estevão VI acusou o ex-papa diante de uma audiência e proferiu palavras como se estivesse gritando com uma pessoa real e viva. O Papa morto foi, no final do julgamento farsesco, considerado culpado de usurpar o papado. Em outras palavras, ele roubou o trono do Papa. Estevão VI então teve todos os atos de Formoso enquanto oficialmente Papa rotulados como nulos e sem valor. Tudo o que o Papa Formoso havia feito foi desfeito. 3 de seus dedos foram cortados, e seu corpo foi lançado no rio. Pouco depois, o Papa Estevão VI foi jogado na prisão e depois estrangulado até a morte. O ponto principal é que ser Papa não era o melhor emprego nos dias medievais. Eles normalmente eram completos lunáticos, era mais político do que religioso, e a maioria deles morria jovem. O sucessor de Estevão VI foi Romano. Ele durou 92 dias antes de ser morto. Seu sucessor foi Teodoro II, e ele não durou mais de 2 semanas. Quem imaginaria que o papado era tão cheio de drama e violência de alta octanagem? 2. Os arquivos secretos. Não há lugar neste planeta mais secreto do que os arquivos secretos do Vaticano. Existem inúmeros rumores e teorias da conspiração sobre o que eles estão escondendo lá embaixo, dentro do que foi descrito como uma fortaleza subterrânea. Mas simplesmente não sabemos. Tudo nos arquivos é tão secreto que o Vaticano só permite a entrada dos estudiosos mais confiáveis com mais de 75 anos. Isso é indiscutivelmente para que, mesmo que os estudiosos queiram abrir o jogo, eles acabariam com demência antes de conseguirem. E enquanto alguns dizem que há corpos de alienígenas nos arquivos e coisas loucas como máquinas do tempo, nada disso é provavelmente verdade. A verdade é que os arquivos estão cheios de correspondência relacionada ao Papa. Eles também guardam tesouros da Igreja Católica. E, como estamos lidando com a Igreja Católica, eles obviamente não querem que todos fiquem olhando para seus tesouros. Conhecemos alguns artefatos mantidos nos arquivos. Há uma carta de Maria, rainha dos escoceses, antes de ser executada em 1587. Existem documentos relacionados à excomunhão de Martinho Lutero.
As transcrições do julgamento contra os Cavaleiros Templários estão guardadas aqui. Qualquer coisa importante relacionada à Igreja nos últimos 1200 anos pode ser encontrada nos arquivos. Mas muitas dessas coisas são material sensível, e a Igreja nunca permitirá que o público coloque as mãos nelas. Mesmo que aparentem abrir os arquivos para qualquer interessado, provavelmente será uma meia-verdade. Os segredos reais estarão guardados em um arquivo ainda mais seguro em algum lugar, fora do nosso alcance. 1. A maior taxa de criminalidade. Há uma coisa sobre a Cidade do Vaticano que eles não anunciam aos turistas. Eles têm uma das maiores taxas de criminalidade de todo o mundo. As estatísticas mostram que na Cidade do Vaticano, de 1 a 1,5 crimes são cometidos a cada ano por pessoa. Isso significa que você será roubado e assassinado em uma visita à cidade? Provavelmente não. A Cidade do Vaticano tem uma das maiores taxas de criminalidade per capita do mundo. E, na verdade, isso não é uma grande surpresa, considerando que são o menor país do mundo em tamanho e população. Cerca de 1000 pessoas vivem aqui, na maioria freiras e padres. Mas não são eles que cometem os crimes. Há 18 milhões de turistas que viajam a cada ano para a Cidade do Vaticano. Muitos desses turistas são criminosos. Quando você compara os batedores de carteira e os furtadores de lojas com os cidadãos reais da Cidade do Vaticano, a taxa de criminalidade sobe muito. Sim, a Cidade do Vaticano tem a pior taxa de criminalidade na Europa. No entanto, é apenas porque, além de ser um centro para peregrinos religiosos, também é o paraíso para criminosos de pequeno porte que querem roubar sua carteira. O que você acha que é o maior segredo do Vaticano? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários e muito obrigado por assistir. Se ainda não o fez, não se esqueça de se inscrever para ajudar a apoiar o canal. Até logo!